Olá pessoal, uma boa noite para vocês. Aqui quem fala é o professor Bruno Oliveira e eu estou muito feliz de hoje começarmos uma aula tão importante para o nosso curso Direito Eleitoral da Prática para a Teoria. Olha só, por muito tempo foi cobrado em provas de tribunais regionais eleitorais, TSE, a Resolução 21.538 de 2003, que fala sobre procedimentos eleitorais, cadastro eleitoral, alistamento, transferência, revisão, emissão de segunda via. Mas o direito eleitoral ele muda muito e com a informatização dos procedimentos eleitorais nos cartórios, essa resolução 21.538 ficou um pouco defasada. Por isso, tivemos a publicação de uma nova resolução, que nós chamamos de Resolução do Cadastro Eleitoral, publicação essa em 2021, e vocês podem ter certeza que esta resolução será cobrada em prova. E o nosso objetivo a partir desta aula 26 é trazer questões inéditas sobre a resolução e sobre essa nova resolução do cadastro eleitoral. Então nós vamos começar os nossos estudos tratando desta resolução, que é a resolução 23.569 de 2021. Então veja que é do ano passado, resolução número 23.569 de 2021, resolução que estará presente nas provas. Vocês podem ter certeza absoluta disso, ok? Para a gente poder começar, trouxe aqui a questão de número 376. Então, se você não tem a resolução aí ainda, abra essa resolução e vamos às questões. Então, primeira questão de hoje, vejam só. É diretriz, percebam, é diretriz que orienta a gestão do cadastro eleitoral e a prestação de serviços eleitorais, a conformidade do tratamento dos dados aos princípios e regras previstos na Lei Geral de Proteção dos Dados. Ora, é importante nós mencionarmos aqui, primeiramente, que o artigo 1º da Resolução 23.659, ainda não decorei o número da resolução, vai trazer algumas diretrizes para a gestão do cadastro eleitoral e a prestação de serviços eleitorais, tudo em conformidade com, então, as novidades, com a informatização dos procedimentos eleitorais. Então, nós temos aqui 4 diretrizes que vocês precisam ficar cientes. A primeira delas é a modernização e desburocratização da gestão do cadastro eleitoral. Por muito tempo, nós tivemos aí uma burocracia no cadastro eleitoral, ainda em não conformidade com o processo de modernização que estava sendo implantado nos tribunais. Então, essa é a primeira diretriz. A segunda é que, com a Lei Geral de Proteção dos Dados, em 2018, a Resolução 21.538 não estava ainda de acordo com essa nova Lei Geral. Então, agora nós temos a conformidade de tratamento dos dados aos princípios e regras previstos na Lei Geral de Proteção dos Dados, certo? Preservação e também facilitação do exercício da cidadania por pessoas ainda não alcançadas pela inclusão digital. Então, o objetivo é, por mais que está tudo moderno, nós temos ainda pessoas, muita gente, que não foi alcançada pela inclusão digital, seja por conta de questões sociais, econômicas, seja por vontade própria mesmo, Então, nós temos que preservar e facilitar o exercício da cidadania por pessoas ainda que não alcançaram a inclusão, que não foram alcançadas pela inclusão digital. Também é uma diretriz. Outra diretriz é a expansão e a especialização dos serviços eleitorais com vistas ao adequado atendimento a pessoas com deficiência e grupos socialmente vulneráveis e minorizados. Então perceba, quando a gente volta à questão, que é uma diretriz que orienta a gestão do cadastro eleitoral e a prestação de serviços, a conformidade do tratamento dos dados aos princípios e regras previstos na LGPD, observe que está correta essa primeira questão de número 376. Então, se vocês quiserem anotar o artigo de onde nós tiramos a questão,
é o artigo número 1º, lá tem todas as diretrizes, mas especialmente para essa questão é o inciso 2º. Tudo bem? Próxima questão, 377. Vejam só. É assegurada ao cidadão e à cidadã a emissão de certidão que reflita a sua situação atual no cadastro eleitoral, com a necessária especificidade ao exercício de direitos. Olha só, uma das novidades trazidas pela resolução é adequar nomenclaturas. Antes, inclusive nas outras leis também que regulam o direito eleitoral, falava-se só de eleitor e agora a gente fala de eleitor e eleitora, cidadão e cidadã, como é o caso da resolução do cadastro eleitoral, candidato e candidata. Tivemos essas alterações, né? Para também ser muito claro, estamos falando aqui para candidatos e para candidatas, para cidadãos e para cidadãs, ok? E o artigo 3º da resolução vai trazer para nós a informação de que o cadastro eleitoral vai refletir a sua situação, a situação do eleitor, a situação do cidadão e da cidadã. Eu vou ter, por exemplo, e aqui o artigo 3º vai trazer para nós 13 incisos sobre as informações constantes do cadastro, tais como inscrição e domicílio eleitorais, o pleno gozo, perda ou suspensão dos direitos políticos, a facultatividade do exercício do voto, a regularidade do exercício do voto, regularidade de comparecimento às urnas, inexigibilidade da obrigação de votar em decorrência de impedimento legal, enfim, várias possibilidades de emissão de certidões que reflitam a atual situação do cidadão e da cidadã no cadastro eleitoral. Importante vocês lerem esse artigo 3º para vocês perceberem quantas certidões podem ser emitidas de forma automática, vamos dizer assim, pelo sistema. Então, quando a questão 377 prevê que é assegurada ao cidadão, que é assegurada à cidadã a emissão de certidão refletindo a sua situação atual no cadastro, a questão 377 está correta. Então, vamos anotar aqui o artigo 3º. Tudo bem? Podemos ir para a próxima questão, agora 378. Vejam, as certidões quanto à situação atual dos eleitores no cadastro eleitoral, então nós acabamos de mencionar isso, poderão ser requeridas ao juízo de qualquer zona eleitoral, ainda que diversa daquela em que a pessoa se encontra inscrita eleitora, não podendo ser obtidas na página da Justiça Eleitoral. Falamos tanto de modernização, seria incoerente eu dizer que essas informações, que estas certidões não podem ser obtidas nas páginas da Justiça Eleitoral. Inclusive, a certidão de quitação eleitoral é possível o seu obtimento pela página da Justiça Eleitoral. Né? Muitas vezes você não guarda aqueles comprovantes de votação, eu, por exemplo, não guardo. Mas aí você pensa, como que eu vou, se eu vou participar de algum processo seletivo que eu fui aprovado, eu preciso da certidão de quitação eleitoral e eu não tenho esses papéis? Fique tranquilo, é possível a obtenção na página da Justiça Eleitoral. E a questão diz, não podendo ser obtidas na página da Justiça Eleitoral. Está errada. Né? Então a gente tem que corrigir. Pode sim ser obtida na página da Justiça Eleitoral. O artigo que trata sobre isso é também o 3º parágrafo 2º, que diz: as certidões poderão ser requeridas ao juízo de qualquer zona eleitoral, ainda que diversa daquela em que a pessoa se encontra inscrita eleitora, ou obtidas na página da Justiça Eleitoral. Então, é possível também o obtimento na página da Justiça Eleitoral. Questão 378, incorreta. Tudo bem? Avançando agora para a questão 379.
Olha só, a questão 379 diz que a execução dos serviços de processamento eletrônico de dados na Justiça Eleitoral será realizada diretamente pelo Tribunal Superior Eleitoral. Pensa comigo aqui, pessoal. Vamos ser um pouco lógicos. O TSE tem muitas responsabilidades. Seria um pouco assumir mais responsabilidades com o tempo que o TSE não tem. A resolução que trata sobre o cadastro eleitoral, a 23659, vai dispor sobre esse assunto, né? Quando ela afirma lá no artigo 4º que a execução dos serviços de processamento eletrônico de dados na Justiça Eleitoral será realizada em cada circunscrição por administração direta, presta atenção, por administração direta do Tribunal Regional Eleitoral respectivo, sob a orientação e supervisão do TSE. O TSE, portanto, qual que é a responsabilidade dele aqui? Orientar e supervisionar. Mas a administração direta é feita pelo TRE. A questão não disse isso. A questão diz que a execução, ela é feita diretamente pelo TSE. Mas o artigo 4º, inclusive o parágrafo único, diz que para a execução dos serviços, os tribunais regionais, sob supervisão, mais uma vez, e coordenação do TSE, poderão celebrar convênios ou contratos com entidades da administração direta ou indireta da União, estados, DF ou municípios. Então, olha que legal, é possível ainda a celebração de convênios ou contratos com entidades da administração direta ou indireta, seja da União, seja dos estados, seja do DF ou dos municípios. Então, a questão de número 379, ela está incorreta, segundo o artigo 4º, quando ela afirma, então, que será realizada diretamente pelo TSE. Na verdade, o TSE tem um papel aqui, vamos anotar, um papel de orientação e supervisão. A questão aqui é descentralizada, né? Os TREs terão esta responsabilidade. Beleza? Podemos avançar? Questão de número 380. Olha só que questão interessante. Sob pena de imediata rescisão do contrato e sem prejuízo de outras sanções administrativas, civis e criminais, é vedado às empresas contratadas para a execução de serviços eleitorais utilizar quaisquer dados ou informações resultantes do cadastro eleitoral para fins diversos do serviço eleitoral. Mas é claro, até porque a gente comentou lá na primeira questão acerca da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, esses dados, eu preciso dar um fim para eles, mas um fim que não ofende os regramentos, diretrizes do cadastro eleitoral, que não ofende a própria Lei Geral de Proteção de Dados. Então, veda-se, sim, às empresas contratadas para a execução dos serviços eleitorais utilizar quaisquer dados ou informações resultantes do cadastro eleitorais para fins diversos do serviço eleitoral. Então, a questão número 380, ela está certa. Ah, professor, mas aonde que está isso na resolução? Vamos anotar. Artigo 5º, parágrafo 1º da resolução. Tá bom? Bora agora para a questão 381. Vejam só. Os tribunais eleitorais promoverão ações de capacitação destinadas a magistradas e magistrados, servidores e servidoras e atendentes da Justiça Eleitoral sobre linguagem, olha que interessante, sobre linguagem não discriminatória e acessível às pessoas atendidas.
Veja que legal isso, né? É um movimento dentro da Justiça Eleitoral de melhoria do serviço público, de melhoria do serviço prestado àqueles cidadãos que comparecem aos cartórios, por exemplo. Então é importante que sejam realizados treinamentos, ações de capacitação. Isso não inclui somente servidores, não inclui somente atendentes da Justiça Eleitoral, mas também atendendo magistrados e magistradas. Qual que é o tema? Qual seria o tema desses cursos, dessa capacitação? Tratando sobre a linguagem não discriminatória, o tratamento não discriminatório através da linguagem e acessível. Por exemplo, no que tange as pessoas com deficiência, tá? Então a questão 381, ela também está correta. E onde que nós vamos encontrar isso na resolução? Artigo 7º, parágrafo único. Então, artigo 7º, parágrafo único. Tudo bem? Certo? O caput desse artigo, ele diz assim, olha só, vou ler para vocês. Na prestação de serviços eleitorais, servidores, servidoras e atendentes da Justiça Eleitoral atuarão sempre de forma respeitosa, utilizando-se de linguagem não discriminatória e acessível à pessoa que está sendo atendida, com vistas a favorecer a compreensão das disposições materiais e procedimentais de que trata esta resolução. Tá bom? Então, 381, correta. 382. Nas operações de revisão, transferência e segunda via, é obrigatória a coleta de dados biométricos da pessoa, mesmo que já digitalmente identificada. Vamos raciocinar aqui. Pensem comigo. Por que eu obrigaria a coleta de dados biométricos se ela já foi digitalmente identificada? O objetivo da biometria não é a identificação digital? Se ela já está identificada digitalmente, seria obrigatória a coleta de dados? O artigo 8º diz o seguinte: no atendimento durante o serviço ordinário de alistamento, revisão ou transferência, ou durante revisão do eleitorado, são coletados dados biométricos, mediante inclusão de impressões digitais roladas dos 10 dedos, ressalvada a impossibilidade física, fotografia no padrão ICAO e, salvo se tratar de pessoa analfabeta ou para o qual seja impossível manejar a caneta de coleta, assinatura digitalizada. Aí vem o parágrafo 1º. Nas operações de revisão, transferência e segunda via, será dispensada a coleta de dados biométricos da pessoa que já esteja digitalmente identificada. Revisão já foi identificada, claro, né? Se foi, né, na época. No alistamento, você faz isso. Aí na revisão você vai corrigir uma informação, para que vai coletar se já foi identificado digitalmente? Na transferência a mesma coisa. Já existe um alistamento que será feito, é uma transferência, nós vamos aprender. Segunda via também. Então, não faz sentido aqui essa obrigatoriedade. Por isso, a questão 382 está errada. Não é obrigatório. Já foi coletado. Artigo 8º, parágrafo 1º da resolução. Tudo bem? Próxima questão, 383. Os dados biométricos e biográficos que compõem o cadastro eleitoral poderão ser atualizados mediante inclusão ou alteração, com informações oriundas de bancos de dados geridos por órgãos públicos, inclusive da identificação civil nacional. E aí, o que vocês acham? Esses dados podem ser atualizados mediante inclusão ou alteração com informações que já foram geridas, oriundas de outros bancos de dados de órgãos públicos? Sim, a tendência é que tudo seja interligado. Então, a atualização ela vai ser meio que automática.
né? Porque se nós estamos interligando todos os processos, a tendência é que isso fique de forma automática. E isso facilita muito, né, essa comunicação de dados, inclusive por meio da identificação civil nacional, que vai ser tendência aí, um documento único que contempla todas as informações. Então a questão 383, sem dúvida alguma, está correta, né? 383, verdadeira, onde? Artigo 9º da nossa querida resolução. Tá bom? Então, questão 383, corretíssima. 384. O Tribunal Superior Eleitoral poderá firmar acordos de cooperação, olha essa palavrinha que a gente adora, né? Somente com entidades públicas, visando, olha só, visando a ampliação, visando a transferência ou aproveitamento de dados biométricos, ouvida a Corregedoria Geral Eleitoral. Então aqui nós temos algumas informações importantes que nós vamos encontrar no artigo 9º, parágrafo 4º da resolução. Eu tenho aqui o Tribunal Superior Eleitoral podendo firmar acordos de cooperação com entidades públicas. Mas será que é somente com entidades públicas? Não. A possibilidade, ela existe de firmar acordos de cooperação, seja com entidades públicas, sejam com entidades privadas. Tá bom? Então vamos corrigir aqui. Não é somente com entidades públicas. Públicas e privadas. Incorreta a questão 384. E diz mais, ouvida a Corregedoria Geral Eleitoral. Importante também mencionarmos isso. Ouvida a Corregedoria Geral Eleitoral. Bom? Próxima questão, 385. O acesso a informações constantes do cadastro eleitoral por instituições públicas e privadas e por pessoas físicas se dará conforme a Lei Geral de Proteção de Dados e a resolução do Tribunal Superior Eleitoral que tratar do acesso a dados constantes dos sistemas informatizados da Justiça Eleitoral. Existe lá na resolução sobre o acesso a essas informações, né? E nós temos um artigo que trata sobre esse assunto, que é o 10, que fala justamente isso, que o acesso dessas informações do cadastro por instituições públicas e privadas e pessoas físicas tem que estar ligado, conectado com a Lei Geral de Proteção de Dados e a resolução do TSE que trata sobre o acesso a dados. Tá? Além disso, a Corregedoria Geral Eleitoral editará um provimento estabelecendo níveis de acesso. Não é todo mundo que vai ter acesso a tudo. É importante estabelecer níveis de acesso do cadastro eleitoral. Tá? Os tribunais eleitorais estabelecerão uma metodologia segura de acesso de dados com o objetivo de garantir que não ocorra de forma indevida. Então veja que está tudo conectado aqui também na proteção dessas informações. Tá bom? Então a questão 385 está verdadeira, corretíssima. Qual artigo que nós vamos aqui observar? O 10. Artigo 10 da resolução dispõe sobre esse assunto. Tudo bem? 386. Os direitos políticos são adquiridos mediante o alistamento eleitoral, que é assegurado a todas as pessoas brasileiras que tenham atingido a idade mínima constitucionalmente prevista, salvo os que, pertencendo à classe dos conscritos, estejam no período de serviço militar obrigatório e dele não tenham se desincumbido. Então vamos lá, algumas informações importantes aqui. Direitos políticos, a gente adquire por meio do quê? Do alistamento eleitoral. Quando que eu posso me alistar? A Constituição prevê que o alistamento eleitoral ele é possível a partir dos 16 anos. Aqui nós temos o alistamento facultativo, 16, 17. Com 18 anos, o alistamento é obrigatório. Só que nós temos exceção à obrigatoriedade. Por exemplo, o conscrito, que é aquele brasileiro de sexo masculino que está se alistando militarmente.
Esse brasileiro que está nesse processo de alistamento militar, ele é chamado de conscrito. Ele não pode se alistar. Ok? Somente depois que se desincumbir dessa exigência constitucional é que ele poderia, então, ter os seus direitos políticos resguardados. Né? Resguardados não, restabelecidos. Tá bom? Então, além disso, a gente tem que observar também o seguinte, que o artigo 11 fala, né, que esses direitos políticos é assegurado a todas as pessoas brasileiras que têm idade mínima constitucionalmente prevista, às pessoas portuguesas que tenham adquirido o gozo dos direitos políticos no Brasil, observada também a legislação específica, tá certo? Então a questão 386, ela está verdadeira. Correta. O artigo é o 11 e o inciso é o primeiro. Tudo bem? Próxima questãozinha, 387. A suspensão dos direitos políticos obsta, então só para a gente entender, obstar é impedir. Obsta a realização das operações do cadastro eleitoral. A suspensão dos direitos políticos obsta a realização das operações do cadastro? Não, pessoal, não. O artigo 11, parágrafo 1º desta resolução fala o seguinte, fala o contrário. Fala que a suspensão dos direitos políticos não obsta, não impede a realização das operações do cadastro eleitoral, inclusive o alistamento, logo após o qual deverá ser registrado o código ASE. ASE significa, deixa eu anotar aqui para vocês, ASE significa atualização da situação do eleitor. Ok? Bom, então voltando lá ao parágrafo 1º, após o qual deverá ser registrado o código ASE, que indique o impedimento ao exercício daqueles direitos. Então, são códigos que vão nos mostrar a atual situação daqueles determinados cidadãos. Então, artigo 11, parágrafo 1º, torna a questão aqui, 387, errada, sem dúvida. Porque não vai impedir, não vai obstar, não obsta, tá bom? 388, a aquisição do gozo de direitos políticos por pessoa brasileira em Portugal acarreta a suspensão de direitos políticos ou cancelamento da inscrição eleitoral e impede o alistamento eleitoral ou as demais operações do cadastro eleitoral. Será? Esse tema não foi alterado com base na Resolução 21.538 de 2003, não, tá? Então, se eu adquiro o gozo de direitos políticos em Portugal, será que eu vou ter a suspensão desses direitos políticos aqui no Brasil? Não. Então, olha só, onde que está isso? Lá no artigo 11, parágrafo 3º da resolução. A aquisição do gozo de direitos políticos por pessoa brasileira em Portugal não acarreta suspensão de direitos políticos ou cancelamento da inscrição eleitoral e não impede o alistamento eleitoral ou as demais operações do cadastro eleitoral. Tudo bem? Então, não impede. Anote aí. Não acarreta a suspensão. Errada, questão 388. Importante, isso aqui cai muito em prova. Até mesmo quando era a resolução 21.538, já era muito cobrado. Agora, com a nova resolução, então, né? A gente sabe que vai ser muito exigido. Tá bom? 389, penúltima questão da nossa aulinha de hoje. Os militares e conscritos são alistáveis. Vamos lá. Vamos separar aqui. Vamos lá. A gente tem que entender a diferença entre militar e conscrito. Conscrito é aquele brasileiro, sexo masculino, está se alistando. Ele, conscrito, não pode se alistar. O militar, pessoal, que não pertence à classe dos conscritos,
são alistáveis de acordo com nos termos da própria Constituição. Então, quando a questão diz que os militares e conscritos são alistáveis, está errado. Por quê? Os militares são alistáveis desde que não sejam conscritos. Incorreta, questão 389. Artigo 11, parágrafo 5º da resolução. Tudo bem? Beleza? Vamos agora para a questão 390. É direito fundamental da pessoa indígena ter considerados na prestação de serviços eleitorais sua organização social, seus costumes, suas línguas, crenças e tradições. Isso aqui foi uma importante menção na resolução, pessoal. O artigo 13 trata sobre esse tema. Vai dizer que é direito fundamental da pessoa indígena ter considerados na prestação de serviços eleitorais sua organização social, seus costumes, suas línguas, crenças e tradições. O disposto não exclui a aplicação às pessoas indígenas das normas constitucionais, legais e regulamentares que impõem obrigações eleitorais e delimitam o exercício dos direitos políticos. A resolução ela está atualizada com base na questão das, vamos dizer assim, utilizado das minorias, que não são minorias. A gente tem que entender esse conceito de uma forma diferenciada. Por isso, quando a gente fala, por exemplo, chama a população negra de minoria, não é, ela é a maioria. Então, a resolução ela sofreu atualização, entrando em conformidade com essas disposições. Tudo bem? Então, voltando à questão, é direito fundamental, sim, considerar tudo isso na prestação de serviços eleitorais. Questão 390, corretíssima. Anotem o artigo 13 da resolução. Está aqui o gabarito, mas como o Tica ensinou, Não olhe o gabarito antes mesmo de fazer as questões. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Na próxima aula, para você que adquiriu o nosso curso completo, Só para você que adquiriu o curso completo. Nós vamos continuar a resolução. Tem muito artigo ainda para a gente tratar. Não deixe de participar da próxima aula. Certo? Se você não é aluno ainda, adquira pelo nosso site, eleitoralcombruno.com.br. Um abraço e até mais.